Oi, meu nome é Débora. Eu vou apresentar para vocês um trecho de uma aula extraída da sequência didática que meu grupo preparou. A gente fez essa sequência para a disciplina de Práticas de Ensino de Biologia 2 e essa sequência didática tem como objetivo o ensino de evolução. Então eu peguei a aula de Darwinismo, especificamente o trecho que fala sobre seleção natural. Eu começo a aula perguntando o que os alunos já conhecem sobre seleção natural para fazer o levantamento dos conceitos prévios, né? E começo com a aplicação do conceito em si. O conceito de seleção natural, ele é central para a biologia, porque ele é uma das forças mais importantes da evolução. Mas são necessários alguns requisitos para ela funcionar. Um deles é a variabilidade. E a gente não precisa ir até a Mata Atlântica para ver essa variabilidade toda. É só a gente olhar as pessoas andando na rua, ou até mesmo as pessoas que convivem com a gente dentro de casa. Por exemplo, você pode ter muitas características físicas semelhantes à sua mãe, mas ainda assim, vocês não são organismos totalmente iguais. Você tem uma variabilidade genética ali grande. Todo organismo tem variabilidade entre si, seja ele uma planta, um fungo, uma bactéria, um animal. São várias características que podem ser variáveis. Mas para a evolução poder agir nessa variabilidade, é importante, é necessário que essa variabilidade seja hereditária, ou seja herdável de pai para filho. E como a gente já estudou em bimestres anteriores, as informações do nosso organismo são armazenadas no código genético, no nosso DNA. E elas podem ser ou não transmitidas aí ao filhote, né? Inclusive, quando essa informação é passada para frente, pode acontecer alguns erros, com algum trecho do DNA sendo duplicado ou até mesmo excluído. E quando isso acontece, né? Isso é chamado de mutação. E se essa mutação acontece em uma célula sexual, espermatozoide ou um óvulo, que por acaso é fecundado, o organismo que vai originar daquela célula ali vai herdar essa mutação pelo resto da vida, inclusive vai poder passar elas para os filhotes. Bom, essa mutação, ela pode ajudar o organismo ou prejudicar ele, impedindo às vezes até mesmo que ele nasça. Mas muitas vezes ela é neutra, não atrapalha nem ajuda. E quando esse organismo se reproduz, ele pode passar essa mutação para frente. Dessa forma, bem aos pouquinhos, a gente tem a variabilidade que a gente vê todo dia sem nos dar conta. Eu vou dar um exemplo de variabilidade que acontece na nossa espécie, que é a intolerância ou tolerância à lactose. A lactose, ela é uma molécula de açúcar que é encontrada no leite. E os bebês, eles produzem a enzima lactase, que é usada para digerir esse açúcar. A maioria das pessoas tem a informação no DNA para desligar a produção da lactase por volta dos 5 anos de idade. Afinal, os nossos ancestrais, por milhares de anos, só consumiam leite até a infância. Quando cresciam, não consumiam mais leite e, portanto, não precisavam mais da lactase para fazer a digestão. Aí entra um outro requisito para a seleção natural agir. A gente já tem a variabilidade e agora é o sucesso reprodutivo. Mas espera aí, e aquela conversa de que o mais forte que sobrevive? Pois então, tudo balela. E por quê? Porque sobreviver é importante para o indivíduo chegar na idade adulta e se reproduzir. Quem se reproduz mais, deixa mais da sua herança genética nos filhotes. Ou seja, as informações desse organismo vão continuar nos filhotes, na população, mesmo que esse organismo nem esteja mais vivo. E isso faz com que a seleção natural acabe sempre sendo tendenciosa para quem se reproduz mais. Um exemplo que eu posso dar são os meus cachorros. Eu dou tudo o que eles precisam, comida, água, remédio. E eles são organismos fortes e saudáveis. Eles dão inveja em qualquer lobo que precisa acordar todo dia e ir atrás do próprio alimento. Só que, quando eles eram filhotinhos, eu castrei os dois. Ou seja, na grande competição evolutiva, eles perderam por desistência. Isso quer dizer que as características que podem ajudar um organismo a sobreviver, elas são úteis para, no final, fazer o que realmente interessa a qualquer organismo. Que é o quê? Ter filhotinhos. E como a gente viu, os filhotinhos são parecidos com os pais, mas eles não são iguais. Ou seja, tem variabilidade. Voltando à lactase, lactose, nossa espécie nunca precisou produzir a lactase por muito tempo depois da infância, porque a gente parava de consumir leite.
Mas uns 10 mil anos atrás, mais ou menos, a gente começou a domesticar alguns animais. Entre eles cabras, ovelhas, vacas, que adivinha, produzem leite pra caramba. E consumir o leite na idade adulta era vantajoso, porque o leite ele pode servir como fonte de líquido, sendo importante aí quando não havia água ou quando a água estava contaminada, transmitindo alguma doença. O açúcar do leite, ele também favorece a absorção do cálcio, que aí é um componente essencial dos nossos ossos. E o papel da lactose, ela pode ser ainda mais importante em regiões que são muito frias, como por exemplo a região norte da Europa, onde os raios de sol não chegam por causa da inclinação da Terra mesmo. E por que isso? Bom, porque os raios solares, eles são importantes para que o nosso organismo consiga produzir a vitamina D, para incorporar o cálcio nos ossos. Então, se você não pode contar, se está numa região fria e não pode contar com muita vitamina D por causa que não tem luminosidade solar, a lactose ela pode te quebrar um galhão. Então tá, consumir leite tinha vantagem, mas eu também falei que a lactase parava de ser produzida ainda na infância. Só que lembra que eu falei também que o DNA ele pode sofrer mutações aleatórias? Então, se alguma mutação aleatória aconteceu sobre a região do DNA que codifica essa proteína e permitiu que ela continuasse sendo produzida depois dos indivíduos ficarem adultos, então quer dizer que esses indivíduos agora podiam consumir leite sem problemas, eles continuavam digerindo a lactose. Então, esses humanos, eles podem ter sido favorecidos na luta pela vida, tendo mais filhos, com chances também de carregarem essa característica e também serem selecionados positivamente. E como a gente sabe disso? Técnicas de extração de DNA de esqueletos humanos antigos permitiram concluir que na Europa a frequência das mutações que deixavam os humanos adultos ainda digerindo leite, ainda produzindo lactase depois de adultos, era bem baixa. Aproximadamente só 5% da população tinha. Isso antes da domesticação dos animais. E depois que acontece a domesticação, milênios depois, a gente consegue ver que essa frequência dispara nas regiões cuja cultura tem consumo de leite, principalmente leite fresco. Na Europa Ocidental, por exemplo, as mutações de lactase persistente, que permitem que a lactase continue sendo produzida, estão presentes hoje em cerca de 65% até 100% da população, dependendo da região e da cultura daquele povo. Essa mudança da frequência, de 5% da população conseguindo digerir o leite depois de adultos, para depois de alguns milênios ser 65% a 100% da população, isso sugere que a seleção natural está atuando ali. Por quê? Porque indivíduos com as mutações, que ajudavam a digerir o leite, tinham mais chances de sobreviver e se reproduzir. E com isso, eles e seus descendentes se tornaram cada vez mais comuns na população. Isso aconteceu em outras populações, como na dos pastores da África Oriental e nos beduínos do Oriente Médio. Eles tiveram um outro tipo de mutação, mas que também conferia aí a eles essa capacidade de digerir leite depois de adultos. Uma informação importante que ajuda a gente aí a apoiar essa ideia são os chineses. E por que os chineses? Bom, na China, eles não têm e não tinham o costume de consumir leite ou derivados do leite com frequência. E o que acontece é que lá, praticamente toda a população é intolerante à lactose. E o que tem em comum entre todas as populações que têm capacidade de digerir a lactose depois de adultos são populações que tinham a domesticação de animais e o consumo de leite na sua cultura. Uma coisa que ajuda a gente a corroborar essa ideia ainda são os chineses, porque lá eles não tinham e ainda não têm o costume de consumir leite e derivados do leite com frequência. E o que acontece é que praticamente toda a população da China é intolerante à lactose na vida adulta. E isso indica que essa característica de poder digerir o leite foi vantajosa quando começamos a domesticar outros mamíferos e ter acesso ao leite deles. Dessa forma, quem tinha a mutação teve uma vantagem em relação a quem não tinha e pode deixar mais filhos por aí e também com essa característica. Então, o que importa para a seleção natural é a variabilidade e a capacidade de se manter vivo até se reproduzir, Então, a reprodução. Juntando numa coisa só, é o sucesso reprodutivo diferencial. Ou seja, numa população existem vários filhotes, cada um pouquinho diferente do outro. Os filhotes
filhotes que conseguirem chegar à idade adulta e ter mais filhotes do que os outros vão deixar mais seus genes por aí, por gerações e gerações. Então, a seleção natural, ela não precisa dar um superpoder para o organismo, como raio laser ou visão térmica. O organismo, ele só precisa ser um pouquinho melhor que o coleguinha, para ele poder chegar na idade adulta e ter filhotes. Ilustrando isso de uma maneira bem simples. Tinham dois macaquinhos brincando alegremente, até que de repente aparece um tigre. A perseguição alucinada começa, aquela correria louca pela sobrevivência. Aí, um dos macaquinhos olha pro seu colega e grita assim: a gente nunca vai conseguir correr mais rápido que o tigre. Ele vai comer a gente. Aí o coleguinha fala assim pro outro macaquinho: correr mais rápido que o tigre? Pra quê? Eu só preciso correr mais rápido que você. Moral da história: quem sobreviver ganhou essa pequena e localizada competição evolutiva. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Tchau, tchau.